I arrived, they didn't have tension at all, and I think, some things happened, like these things from the video, it didn't help. A rivalidade entre José Mourinho e Paul Pogba é uma das mais comentadas no futebol contemporâneo. O que parecia ser uma parceria promissora, logo se transformou em um dos maiores dramas da história do futebol. Em 2016, Paul Pogba, o jogador que custou mais de 100 milhões de euros, retornava ao Manchester United. Os fãs estavam ansiosos. Todos esperavam que ele fosse o salvador do time, que finalmente acabaria com a seca de títulos. E quem estava lá para liderar essa revolução? José Mourinho. O treinador incontestável, reconhecido por sua experiência e capacidade de transformar equipes em campeãs. Era o duo que todos imaginavam que poderia trazer sucesso, mas a realidade seria bem diferente. Logo de início, as expectativas sobre Pogba estavam nas alturas. Ele era o novo astro da equipe, aquele que havia sido contratado para mudar o destino do clube. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, ele não conseguiu justificar a enorme expectativa. No banco de reservas, Mourinho começou a mostrar sinais de que as coisas não seriam tão simples. A relação entre treinador e jogador começou a ficar marcada pela tensão. Mourinho, um técnico acostumado a controlar todos os aspectos do jogo, viu em Pogba uma figura difícil de dominar. Ele sentia que o francês tinha a capacidade para ser mais, muito mais, mas faltava comprometimento e disciplina. A cada partida, Mourinho insistia em suas críticas, enquanto Pogba tentava se firmar como a estrela do time. O que parecia ser uma relação de confiança, rapidamente se tornava um campo de batalha. Com o passar dos meses, os primeiros sinais de atrito começaram a se tornar visíveis. Em 2017, Mourinho criticou publicamente Pogba por sua falta de consistência. A franqueza do treinador, conhecida por ser uma de suas características mais marcantes, não poupava o jogador. Pogba, por sua vez, começava a demonstrar sinais de desconforto. Ele, que antes parecia ser o favorito de Mourinho, agora se via desafiado pela autoridade do técnico. What's the truth about your relationship with Paul Pogba? So much has been said this week. The truth is, we are together for 2 years and a couple of weeks, and I've never been so happy with him as I am now. That's the truth. I cannot demand more from him. I cannot ask more from him. I have no problems at all. A situação ficou ainda mais complicada quando o treinador exigiu que Pogba fosse mais assertivo em campo. Taticamente, o francês estava sendo pressionado a entregar mais, mas parecia que o peso de suas responsabilidades aumentava a cada jogo. As críticas de Mourinho se tornaram mais intensas e a relação entre os dois ficou cada vez mais instável. Pogba não conseguia ser o líder que todos esperavam e Mourinho não estava disposto a aceitar que seu jogador mais caro fosse uma incógnita. A primeira grande confusão pública aconteceu em 2017, durante uma partida decisiva. Mourinho, em sua tradicional abordagem pragmática, substituiu Pogba. Foi uma decisão tática, mas que causou um grande rebuliço dentro e fora do campo. O rosto de Pogba, ao sair de campo, era um reflexo de sua frustração. Ele sabia que estava sendo desafiante, mas sentia que, ao mesmo tempo, precisava mostrar sua autoridade. No vestiário, a atmosfera estava pesada e as críticas começaram a surgir por parte de ambos. Enquanto Mourinho criticava o desempenho de Pogba em termos táticos, Pogba fazia questão de demonstrar seu desconforto com a abordagem do treinador.
Quando o jogador foi questionado sobre sua substituição, a resposta foi direta: "Eu não posso jogar com o freio de mão puxado." Essas palavras ecoaram como um desafio aberto a Mourinho, como se ele estivesse pedindo uma liberdade para brilhar, sem as limitações que o treinador lhe impunha. A partir desse momento, a tensão ficou explosiva. No decorrer da temporada 2017-18, a relação entre os dois se deteriorava cada vez mais. Os choques de personalidade se tornaram mais evidentes e a competição entre treinador e jogador virou um show de egos. Em cada entrevista coletiva, Mourinho não hesitava em usar palavras afirmativas e diretas sobre o desempenho de Pogba. "Ele precisa ser mais responsável", era uma das frases que mais ecoava. As constantes críticas começaram a desgastar a confiança de Pogba e suas respostas se tornaram mais afiadas. O ambiente no Manchester United se tornava cada vez mais tóxico e, em algumas ocasiões, o clima de conflito transbordava nas declarações públicas. Por outro lado, Pogba se mostrava cada vez mais determinado a provar sua grandeza e a não se submeter ao estilo autoritário de Mourinho. Cada jogo parecia ser uma batalha por quem teria a última palavra. No fundo, todos sabiam que o conflito entre eles não seria resolvido facilmente. Era uma questão de orgulho e ambição. A temporada seguiu com mais divergências entre os dois, mas o que realmente virou o jogo foi a troca de palavras após uma derrota crucial. Durante uma entrevista coletiva, Mourinho afirmou que Pogba não estava cumprindo o seu papel como um dos principais jogadores do time. A resposta de Pogba não demorou a chegar. Em uma reunião interna, o francês fez questão de deixar claro que não se sentia confortável com o estilo exigente do treinador. O confronto atingiu seu ponto máximo quando Mourinho, visivelmente irritado, deixou claro que estava preparado para afastar Pogba do time se fosse necessário. A última palavra estava com o técnico. Isso não passou despercebido pela mídia, que começou a especular sobre a saída iminente de ambos. Mas o choque de egos e a rivalidade estavam longe de ser resolvidos. Não demorou muito para que a tensão entre Mourinho e Pogba resultasse na saída do treinador do Manchester United. Em dezembro de 2018, José Mourinho foi demitido, e a rivalidade que havia dominado os holofotes do futebol mundial chegou ao fim. Pogba, embora tivesse sido uma das figuras mais centradas no desgaste da relação, continuou sua trajetória no United. Ele não se tornou, talvez, o líder que Mourinho esperava, mas se manteve como um dos maiores nomes da mídia e do futebol mundial. No fim das contas, Mourinho partiu e Pogba seguiu, com a certeza de que o futuro traria novas oportunidades. A rivalidade não foi apenas uma batalha por egos, mas um embate entre dois estilos de liderança totalmente diferentes. O confronto entre José Mourinho e Paul Pogba foi, sem dúvida, um dos mais intensos e explosivos da história do futebol moderno. Ambos os jogadores, com suas forças e fraquezas, seguiram seus caminhos, mas o legado dessa rivalidade continua presente. A história nos ensina que até os maiores nomes do futebol, aqueles que possuem poderes quase intangíveis, podem se perder em suas próprias disputas internas. Mas o que nunca podemos duvidar é da capacidade de superação de ambos, da liderança que continuam a mostrar em seus próprios termos. Futebol é sobre mais do que apenas vencer. É sobre perseverança, determinação e a luta pelo que se acredita. E Mourinho e Pogba, mesmo com suas diferenças, continuam a ser duas figuras essenciais para o futebol mundial.